as relações pessoais que eu tive ao longo da minha carreira e levo no meu coração são os pontos, é o ponto mais, acho que mais me dá gás pro dia a dia. Isso seja na Yara ou seja nas empresas que eu passei. Então, pessoas que apostaram em mim, que me deram as oportunidades. Então, momentos da carreira que me marcaram, né? Então, mesmo na Yara, todas as dificuldades operacionais, a empresa sempre teve do meu lado, vitórias que a gente obteve em outras empresas também. Então, é injusto falar de um momento, mas essas pessoas que marcaram a minha vida eu carrego no meu coração e são importantes até hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, de experiência, com profissionais aí que inspiram outros profissionais do nosso setor. Bom, hoje quem vai me acompanhar aqui é o Guto Malinski, CEO da Trize. Guto, obrigado aí pela tua presença mais uma vez. Obrigado pelo convite, Marco, obrigado mesmo. Valeu. E hoje a gente tem a honra de receber Alberto Rodrigues, que é diretor de logística da Yara Brasil. Alberto, obrigado pela tua presença aqui. Marco, Guto, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer falar de logística e falar com gente que gosta também. Bom, Alberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, uma honra ter você aqui com a gente. E Alberto, para a gente começar, eu sempre peço aí para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos. O que você pode dizer aí, quem que é o Alberto em 30 segundinhos? Então, sou o Alberto Rodrigues, marido da Elaine, pai do José Eduardo da Lívia, sou o mais novo de 3 irmãos, gosto muito do que faço, acredito que ter felicidade e energia naquilo que se faz é sempre importante. A gente tem que dar sempre o máximo no dia a dia para chegar aos objetivos, não só profissionais, mas pessoais. Alberto, e aí é o seguinte, para começar aqui, para quebrar o gelo um pouquinho, eu fiquei sabendo que um dos seus hobbies é manter o seu primeiro carro, né? O que você tem para contar aí para a gente sobre esse assunto? O Uno, quando eu me formei, saí do 3º grau, passei na universidade, fui estudar no interior de São Paulo, em São Carlos. Né? E lá eu tirei minha carteira e meu pai e minha mãe me deram um carro, um Uno Mille Electronic 1995. E aquilo ali foi um momento de liberdade com os meus amigos, onde eu conheci também minha esposa e muita coisa boa eu fiz com ele. Aí depois de um tempo eu vendi e eu sempre tive saudade daquele carro, sempre tive saudade daquele carro. E eu consegui encontrar e recomprei. Eu reformei esse carro. Você encontrou o carro? Encontrei o carro, reformei o carro. E é o nosso hobby lá em casa de fim de semana, né? Onde eu passeio com as crianças, com a minha esposa, eles adoram. E tem uma referência que é lembrar das coisas boas, né? Então, era o que eu precisava à época para fazer tudo que me deixava feliz, né? Então, isso é uma referência do passado muito positiva. Legal. Eu gosto de guardar, e as crianças adoram também. Então, boa. Fica lá bem guardadinho na garagem, embaixo da capa, para passear no fim de semana. Legal, muito legal. Roberto, aí você divide o seu tempo também, né? Sendo, além de cuidar do Uno, sendo um profissional de logística aí, mas que veio da área de engenharia. Sim. Né? Por que você se interessou por logística? De onde veio esse viés aí de entrar nesse setor? Como é que foi isso? Então, Marco, um negócio super interessante. Eu fiz engenharia civil em São Carlos, né, na USP São Carlos, e eu sempre tive contato com o modal ferroviário. Né? Então, eu às vezes ia para a escola de trem, eu morava na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, estudava em Santo André, então eu ia no ensino médio. E eu tinha um tio-avô, né, meu padrinho, que foi ferroviário e sempre falava de ferrovia. E eu, durante a faculdade, fiz uma disciplina optativa, chamada Transporte Ferroviário, e aquilo foi me interessando. E quando eu estava prestes a me formar, veio o processo trainee da LL. Então, eu passei no processo trainee, eu não ingressei no processo porque eu acabei não concluindo o curso naquele ano, mas eu fui efetivado na LL e aí segui minha carreira lá dentro. E eu busquei o trabalho na engenharia da ferrovia, na manutenção da linha férrea. Né? E dali por diante eu não saí mais do negócio. Né? Tá. E eu acho que é uma operação muito intensa, uma operação muito bonita, pouco conhecida. Né?
E desde lá eu estou amarrado com esse negócio, né? Não largo mais. Legal. E aí, assim, a gente sempre recebe muitos engenheiros aqui que hoje estão no nosso setor, né? Você tem algum palpite aí por que engenharia e logística estão muito próximas? Você tem outros colegas que se formaram e também estão na área? Como é que é isso aí? Da minha turma de faculdade, eu tenho poucos colegas que entraram na área de logística, né? Mas eu entendo que o que traz a logística próxima da engenharia é o fator da lógica mesmo, né? Do raciocínio, vamos dizer, da parte mais técnica exata, né? Então, isso traz uma facilidade para o profissional, né? Então, tem uma questão muito forte de processos, uma questão muito forte de matemática, que o Guto conhece bem, né? Toda a parte de programação. Então, tudo isso eu acho que traz a engenharia e a logística muito próximos. Legal. Roberto, aí na tua jornada aí, você tem a passagem por empresas muito grandes, né? Então, Bunge, DHL, Danone, a própria Yara, né, onde você está agora. Você entende que tem alguma particularidade assim de fazer logística nessas empresas, né? Como é que você vê isso? São setores e situações muito distintas, né? Quando você traz uma DHL para um agronegócio, né? A DHL ela explora todas as etapas logísticas, como todo operador logístico, com muita profundidade. E ali eu aprendi muito detalhe de uma operação refinada, de um armazém, de uma distribuição urbana, né? Mas o que eu vejo que amarra tudo isso é a parte do processo, é a parte da disciplina da execução. Então, você indo para um operador logístico, você indo para uma empresa do agronegócio, você indo para uma empresa de transporte puro e simples, a disciplina na execução e a necessidade de vincular e executar processos com excelência, ela é parte do nosso negócio. Então, quando falo de uma experiência, por exemplo, numa DHL, né? Implementar projetos de armazenagem que eu implementei em Manaus, por exemplo. Projetos grandes, muito interessantes, com clientes com alto nível de serviço. Trabalhava num setor que fazia distribuição de partes e peças de produtos eletrônicos com SLA bem agressivo, de 2, 4 horas para entrega. Uma restrição operacional, né, por Manaus tem uma restrição de você chegar no navio, você vai chegar de cabotagem, o rodoviário é super complexo. Sim, e aí você fala de centros de distribuições bem posicionados, então São Paulo, Belo Horizonte, parar um servidor de um banco, por exemplo, então você tinha que garantir níveis de serviço muito alto. Enquanto no agronegócio você vai para o outro extremo, um nível de serviço não tão alto, mas uma necessidade de gestão de custo extremamente profunda. Então, todas essas nuances de cada operação, ela demanda um controle do detalhe. E isso, eu acho que em todas as empresas que eu passei, foi cobrado e foi executado, e não adianta. Isso vai ser, seja com tecnologia ou sem tecnologia, ele deve ter um controle detalhado, e toda atividade de logística, na minha visão, demanda isso, sempre. Nessa linha da tecnologia, né, Alberto, a diferença quando você olha o quanto uma DHL ela já tinha o investimento e a aderência à tecnologia, a distância disso em relação ao tempo, para uma Yara ou para o agronegócio como um todo, que você, como você falou, como o nível de serviço exigido é diferente, mas o custo é muito alto, o investimento em tecnologia é diferente, né? Então, você conseguir trazer a experiência de tudo que você construiu numa operação da DHL para tentar utilizar numa operação do agronegócio, o desafio de conseguir cruzar isso é muito grande, né? É exatamente isso, Guto. Quando a gente vai para um operador logístico, a gente tem que lembrar que a função do operador muitas vezes é o quê? Fornecer uma tecnologia que nem todo mundo tem. Então, ele está na vanguarda. Perfeito. Ele está num nível superior a uma empresa que traz aquilo dentro de casa. Quando a gente vai para o agro, e a gente vai para uma operação que ela tem uma necessidade de controle menor, vamos falar exportação de soja e milho, perfeito, né? Perfeito. 2 SKUs, onde você tem que controlar um custo bem na ponta do lápis, mas se um caminhão atrasa, você tem outros 10 chegando com o mesmo produto e você vai girando o sistema, né? Mas a distância da tecnologia e da inovação é grande. Quando a gente fala falando em logística, perfeito, o grau do controle logístico. Mas a inovação no agro, ela existe bastante na
naquela operação. Perfeito. Né, Guto? Então, vamos falar até, nós conversamos recentemente, né, terminais portuários com níveis de tecnologia super altos para facilitar o giro do ativo, o giro do caminhão. Perfeito. Isso é uma coisa que é recentemente implementada e todo mundo está colocando de pé porque todo mundo vê valor. Né? Exato. Então, acho que são níveis de tecnologia diferentes, mas todo mundo buscando uma inovação, uma melhoria. E quando a gente fala obviamente, que a gente está falando do ponto de vista de logística. Né? Se você olhar a tecnologia empregada em produção, seja a evolução da tecnologia na produção agrícola, o Brasil é vanguarda nesse sentido. Mas como você falou, a logística, ela até por ser talvez um commodity, é o modelo que tem maior número de veículos, que é o caminhão graneleiro, então você tem a gestão disso é totalmente diferente de você falar de um operador logístico que tem lá um cross-docking, a gestão ela muda, né? Isso, tem um ponto que é muito importante falar quando a gente entra no agro, né? Que é comparado a um operador logístico, que é a restrição clara de infraestrutura, né? Então, eu não sei se vocês leram recentemente, saiu alguns artigos sobre que o Brasil, para ele chegar no nível de infraestrutura adequado, ele deveria investir 4% do PIB durante 27 anos em todas as frentes, saneamento, energia, logística, tudo logística mais defasada. Né? Então, a gente fala de uma necessidade de um controle operacional alto, mas que hoje é baseado numa operação naturalmente ineficiente pela falta de infraestrutura. Então, tudo que a gente empregar no agro para melhorar a eficiência dá resultado, mas até um certo limite que bate na infraestrutura. Perfeito. Então, vamos chegar a um exemplo. Agora está aí de frente com uma super safra de soja, uma super necessidade de escoamento. Né? Vê-se que a capacidade de armazenagem ela é inferior à capacidade de colheita, porque a colheita é muito rápida e o escoamento vai ficar realmente topado em capacidade. Como é que a gente supera isso? Você pode ter a melhor tecnologia, não adianta. Você vai entrar num momento de ruptura. Então, isso tem que ser muito bem gerenciado pelos profissionais de logística, que, na minha opinião, que atuam no setor, fazem, em alguns momentos, mágica. Né? Mas aí a tecnologia realmente ela gera pouco valor pela restrição, né? Que trava todo o processo. Inclusive, ontem, Alberto, estava falando com um profissional da área também, e ele me disse que vai travar. Você compartilha dessa visão? Você acha que se, por exemplo, 23 tiver um crescimento alto, a gente consegue escoar? Como é que você está vendo isso? Eu já passei por algumas situações semelhantes, né? Vamos lembrar, a infraestrutura do Brasil ela foi melhorando ao longo dos últimos 10, 15 anos. Vamos pensar agora o Arco Norte, né? Você falava escoamento por Miritituba, chegando ao Porto de Barcarena, que agora em 22 foi a região que mais exportou no Brasil pela primeira vez, exportou mais que os portos do Sul. Né? Eu falo o seguinte, Marco, vai ser nervoso, vai ser tenso, como sempre mas vai sair. O problema é o custo. Né? Isso impacta em custo. Né? Então, você vai ter um navio que vai ficar esperando mais tempo pela carga, você vai ter um caminhão que, por maior demanda, os fretes irão subir, uma armazenagem que vai ficar topada, então os custos de armazenagem também ficam mais pesados, mas sai. Mas aí você descompensa alguma coisa, vai ser o custo, né? Infelizmente. É aquilo, o que o produtor hoje ele gera, como você falou, né, Guto? A agricultura brasileira ela tem um patamar altíssimo. Né? O que o produtor gera de valor, a gente pode perder isso na cadeia, né? Que é muito ruim. Sim. O que nos últimos anos a gente veio melhorando a nossa competitividade, por exemplo, no agronegócio em relação aos Estados Unidos. Os corredores, quando a gente faz paridade de entrega de produto na China, os custos ficaram muito próximos. Né? Mas são situações como essa que tiram o valor do nosso negócio no Brasil. Uma pena, né? Uma pena. Mas vamos torcer que as coisas vão melhorar mais à frente. Isso aí. Roberto, aí você falou um pouco da questão de inovação também, né? E esse é um tema fundamental aí, acho que na agenda de todas as empresas embarcadoras, né? Quando a gente fala de inovação, né, para você, assim, qual que é o seu maior foco nessa questão? Eu tenho
eu tenho estimulado sempre a equipe, sempre estimulei a equipe para tratar em duas frentes. Aquela inovação que pode estar na tua frente, que não demanda o investimento, é uma atitude, é quase uma melhoria contínua, vamos dizer assim. E uma outra que é um investimento. Então, vamos pensar, será que para eu fazer uma negociação diferente com um transportador, eu preciso necessariamente de um investimento? Ele pode inovar na forma de executar. E o outro é em tecnologia. Recentemente na Yara, vamos falar uma inovação que a gente fez a primeira operação de cabotagem de fertilizantes do Brasil. Né? Fizemos um investimento no nosso porto em Rio Grande, que a empresa tem um terminal integrado, produção e portos. Tá. Carregamos o produto e levamos para São Luís do Maranhão. E fizemos uma segunda operação recentemente, que foi Salvador, Maceió e São Luís. Né? Então, a gente associa sempre inovação à tecnologia. E tem tudo a ver. Né? Mas também a gente tem que buscar naquilo que está próximo. Né? Então, foi um trabalho muito pesado do time comercial, do time de planejamento, do time de operações, do time de logística. Trabalho em conjunto que chegou no resultado. Mas, assim, Marco, tecnologia é uma coisa que hoje, né, vocês estão acompanhando cada vez mais, vocês são muito próximos. Diminui o custo da tecnologia e possibilita, viabiliza a implantação. Né? Guto, a gente acompanha a evolução do KMM, do Trize, né? Então, são tecnologias que cada vez estão mais acessíveis, né? Que melhoram a vida do transportador, do motorista, do embarcador, e todo mundo tem que buscar. E a outra é essa operacional que todo mundo na ponta tem que estar dia a dia buscando para fazer melhor. Boa. E aí, Alberto, você citou para a gente aqui também, né, que o acesso à informação por meio da tecnologia é uma das maiores transformações aí do setor nos últimos anos, né? Você acha que a gente está usando aí os dados da forma como a gente poderia? Como é que você vê essa questão de... Marco, não, né? Não. Tá longe, né? Vamos pensar numa cadeia de suprimentos clássica. Né? O produto segue na cadeia e a informação tem que ser trocada, né? Ela vai e volta ao longo dessa cadeia. Eu vejo que existe, claro, sempre a tecnologia, a capacidade de trazer esse dado e tratar esse dado, que cada vez é mais vasto, mas a colaboração entre os agentes da cadeia ele é fundamental. Ele é fundamental. Então, eu posso ter a informação, mas será que o embarcador está disposto a trocar essa informação com o prestador e gerar algo positivo para os dois? Será? Então, eu vejo que a informação está cada vez mais acessível, mas tratar a informação de maneira colaborativa é muito complexo. Eu dou aula no MBA da Fundação Getúlio Vargas, né, na disciplina de Gestão de Transporte e Distribuição. E tem um caso lá que eu trato que é um caso já relativamente antigo, da cadeia de refrigerantes. E a gente olhava lá atrás que, para agentes dessa cadeia que são, vamos dizer, bem preparados, você fala de atacadista, você fala das empresas também, tem um fluxo de informação super bom, já não era positivo. E daí, quando eu abordo na sala com os colegas da área de logística, tem muita gente da área, e aí, vocês concordam? Geralmente o pessoal concorda. Porque por mais que tenha informação, fluir isso na cadeia para gerar valor não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas eu sinto que talvez assim, não é mais um problema de tecnologia. Né? Acho que é um problema ainda que está na cabeça dos gestores e que existe, assim, que tem um receio de compartilhar informações. Né? Eu acho que vai passar muito por essa questão de mudança, talvez, cultural disso, para que isso possa acontecer. Né? Mudar o mindset. Porque no final, a gente discute muito isso. A solução ela é colaborativa. Não existe alguém que vai chegar com uma mágica e solucionar sozinho, pode ter uma rastreabilidade de ponta a ponta, otimizar um processo. Não existe alguém, alguma solução, pelo menos, que consiga fazer isso no tamanho que é o Brasil, no tamanho da complexidade das operações. Então, a solução é colaborativa. O problema é que virar essa chave da colaboração é complexa, porque todo mundo acaba tendo esse medo de não virar uma competição e não uma colaboração. Então, uma competição, um risco de mostrar uma possível fragilidade. E aí eu vejo que como a logística tem alguns pilares, né? E você fala de um deles que é a consistência da execução. Né? E a partir do momento que você bota a consistência nesse processo,
e você coloca uma relação muito positiva entre os agentes, a troca de informação acontece, né? Então, você tem uma operação estável, com agentes que confiam, a informação flui. Então, você fala, será que o seu prestador de serviço traz para você na unidade tal, você podia operar não assim e não assado. Assim e não assado, perdão. Você está disposto a ouvir uma crítica construtiva? Né? E você tem a informação? Por que não trata? Então, eu vejo que essa construção ela é um pouco complexa. E no caso do fertilizante, é um desafio interessante, né? Porque, na teoria, sempre que, obviamente, quando você não tem o desencaixe da safra, mas na teoria, você sempre é o retorno de um fluxo de grãos. Sim. Então, na teoria, você não teria problema de caminhão, de volumetria para transportar. Mas, muitas vezes, o fato de não ser colaborativo, de você não ter a visibilidade, muitas vezes, dos fluxos acontecendo, faz você ter um gap de caminhão que fala assim, bom, peraí, você tem tanto caminhão descendo, como que eu não tenho caminhão para voltar, né? E é interessante, porque todas as operações que elas são de retorno, que a sinergia delas seria o retorno, deveriam conseguir acompanhar, ter essa previsibilidade vinda e ter o trabalho facilitado para o processo de volta, né? Sim, Guto. Por isso que trabalhar em sinergia, a gente tem um projeto lá dentro da empresa, a gente chama de projeto Sinergia, né? Que é conversar com as trades de maneira franca, falar o que você vê do seu lado, o que eu vejo do meu, como a gente colabora, né? Para buscar o máximo dessa sinergia. Você abre as informações, né? Perfeito. De maneira consistente, seguindo todas as regras de compliance, tudo. Você consegue informações ricas, né? Por exemplo, a questão da safra, quais são os principais fluxos, quais são os riscos, os bons transportadores que estão ali apoiando, de que forma a gente pode trabalhar em conjunto para buscar um negócio para o embarcador da origem, do destino e o transportador fluir, porque o transportador ele tem o interesse de não parar o caminhão. Perfeito. Então, se você faz... aí é aquela história, um dos pilares, né? A gente nunca pode esquecer. Nos Estados Unidos, 60% do custo é transporte, no Brasil, 80%. A gente é apoiado no modal, que tem o modal rodoviário, por todas as seções que a gente já bem conhece de infraestrutura. Se você chega para esse transportador e coloca o caminhão dele rodando o máximo do tempo, com a capacidade sempre lotada, ele está feliz da vida. E, por consequência, o teu custo vai diminuir, porque, no final, você consegue gerar valor operando, não com o caminhão parado, né? Você tira a ineficiência da cadeia. E aí volta ao ponto, né, Marco? A gente está disposto a colaborar com essa informação? É. Isso vai mostrar uma fragilidade? Perfeito. Então, essa sinergia, essa troca de informações, tudo isso que a gente está falando, gera muito valor. Legal. Boa, tomara que o pessoal escute aí. Tem que trabalhar. Isso é um negócio, é um trabalho do dia a dia, né? A gente tem uma necessidade de estimular as equipes de campo, né? O agro ela tem uma operação logística muito descentralizada. E as equipes de campo têm que ter essa abertura, essa confiança, esse ambiente positivo para trocar essas informações, né? Não é uma decisão que ela é um nível, toma essa decisão e ela não é um negócio parte aqui de São Paulo. Isso é cultural. Você tem que fazer chegar lá na ponta do teu gerente da operação para ele entender que isso faz sentido. Faz sentido. Porque é uma operação muito intensa, né? É uma operação muito intensa. Roberto, e aí você está na Yara desde 2018. 2018. Né? A Yara é uma empresa norueguesa. Sim. Como é que é a visão da companhia em relação à logística? Assim? Você sentiu alguma diferença das empresas que você trabalhou? Como é que é isso lá? Olha, a Yara é uma empresa norueguesa, tem uma participação relevante do governo norueguês, entende que o papel dela, além, como toda empresa, é gerar resultado, mas ela tem um papel na sociedade muito relevante, que é fornecer o fertilizante. Não sei se vocês sabem, o fertilizante ele é um produto que ele potencializa a produção agrícola em 50%. Então, existe um papel relevante para a fome no mundo. Né? Então, a empresa tem muita consciência disso. E como a logística atua, vamos falar da logística do Brasil, né? Ela tem um papel extremamente importante. Né? 80% do fertilizante que é distribuído no Brasil ele é importado. E você fala de um custo que vem desde a demurragem do navio que fica parado esperando uma descarga até a entrega ao produtor rural. Você fala de um produto que é uma commodity, que aí, anos anteriores, girou, o ano passado, em torno de 40 milhões de toneladas de fertilizantes entregues no Brasil, em 2021, na casa de 46 milhões. Né?
Então, quando a gente fala de uma escala de volumes tão grande, com uma quantidade de produto importado alto, com custos relevantes num cenário de infraestrutura restrita, a logística é chave em custo e performance. Custo e performance. Né? Então, nós temos um compromisso com o produtor rural de entregar o produto no momento que ele vai lá, está preparado para o plantio. Pode ser antes, pode ser durante, tem que estar com aquilo lá na mão. Né? Nosso time comercial atua de maneira decidida, tem que entregar a disponibilizar o melhor produto tecnicamente para o produtor e que ele esteja na mão dele na hora certa. Né? Tanto que quando a gente faz uma pesquisa interna que faz do NPS, uma das etapas críticas que nós temos é a entrega. A entrega. O produtor ele vê o momento da entrega, que, claro, inclui um processo de produção, planejamento e efetiva entrega do veículo, né? Mas toda essa cadeia é logística pura. E a empresa tem a consciência do quanto isso impacta na performance e experiência do cliente e no custo. Então, Marco, a empresa leva com muita atenção, e isso dá muita relevância para o processo, assim como eu vejo as outras empresas do agro, no grão, né, vamos dizer, parcela relevante que o custo logístico representa é a performance, que é a nossa experiência produtora. Então, tem ali muita lupa, muita atenção nisso por toda a organização. Isso é muito bom. Roberto, e hoje, qual que é o teu maior desafio hoje, pensando em logística para o agro, né? É aí a parte de importação, é a armazenagem disso, é a distribuição para você, onde é que está aí o maior desafio? Eu vejo que, a gente já falou aqui tanto de infraestrutura, processo, mas eu vejo que o processo de internamento do produto, incluindo atividade portuária, atividade de comércio exterior e transporte até as plantas como algo bastante desafiador, porque nesse processo também inclui a armazenagem. Então, você tem que ter esse compasso de não parar o processo e não onerar o processo. Não parar para garantir a performance do produtor rural e não onerar o processo. Então, tem que ser muito relógio. Porque, como eu disse, 80% do produto é importado. Se em algum momento dá uma ruptura nisso, ou não chega a matéria-prima, ou o custo aumenta os dois. Né? Então, é muito sensível essa etapa, Marco. Desde o porto até a entrada na planta, eu vejo como uma etapa mais crítica. Legal. E aí é uma curiosidade da produção do fertilizante. Né? Eu não sabia, quando a gente começou a trabalhar com fertilizante, com as operações de fertilizante, na minha cabeça era um processo como uma indústria. Você fazia... E aí eu vou falar o que eu conheci, então você pode me corrigir sem problema nenhum. Né? Processo produtivo, você tem o insumo, vai lá produzindo, vai armazenando e você vai tendo a cadência de transportar. O fertilizante ele tem uma característica, que normalmente ele é uma mistura para aquele produtor, para aquela região, para aquela tipo de terreno que ele tem que fazer. Então não é um negócio que você consegue fazer uma super-produção padrão, estocar e vender. Você tem que fazer a mistura. Se você não tiver a logística correta, o caminhão para carregar isso, você não... Quando a primeira vez que me explicaram isso, falou, não, imagine uma farmácia de manipulação, onde ela recebe a fórmula, monta essa fórmula e entrega aquele remédio para aquela fórmula. É específico assim, é? Mas você não pode ter um estoque de segurança? Não. Não pode? Penso o seguinte. É sensacional. As plantas, a cadeia ela tem uma capacidade restrita. Então, nós trabalhamos um regime make to order, não é make to stock. Então, a minha última embalagem, a gente fala na empresa, é o caminhão. Então, o que a gente fala? Por isso que eu falei que que eu acho mais tensa é o inbound. O outbound é super nervoso também. Porque eu tenho que ter o caminhão embaixo da bica de carregamento, senão eu não consigo entregar para o meu produtor. Então, a nossa equipe de logística na ponta, eu tenho uma equipe focada em contratar e outra em operar. E tem uma sintonia com a equipe de operações, com a equipe de planejamento e sequenciamento de ordem absurdamente alta. Isso é para toda empresa de fertilizante. Por quê? Vamos fazer um paralelo com o grão, né? Então, o grão você tem o soja, o milho, 2 SKUs. No fertilizante, eu tenho várias matérias-primas onde eu posso ter a mesma matéria-prima da origem A e da origem B. Eu não posso misturar. Então, eu tenho uma complexidade de gestão de estoque e eu tenho uma complexidade para fazer a mistura, que cada composição, cada porcentagem é um SKU diferente. E eu tenho que entregar para o meu produtor.
Então, lá no final do dia, a planta ela entrega com o caminhão embaixo da bica. Pouquíssimo estoque eu tenho pronto, alguns produtos muito específicos, mas o resto é em cima do caminhão. Então, é uma operação que não para. E se você, por exemplo, vou produzir 200 caminhões hoje. Se esses caminhões não tiverem, se chegarem em 180, eu perdi 20 caminhões de produção. Eu não tenho como produzir esses 20 caminhões e deixar para amanhã compensar isso. Então, É uma necessidade. Você vira numa restrição de capacidade, principalmente na época de safra, né? Que acontece na entrada do segundo semestre, acontece até metade do segundo semestre. As plantas trabalham a capacidade cheia. Se eu não coloco o caminhão na hora certa, eu não entrego o produto e não recupero aquela capacidade. Então, você entra muito parecido com as limitações que a gente tem no modal ferroviário, né? Então, se a ferrovia ela ofertou o vagão e aquele produto e aquela trading não colocou o soja dentro, ela carregou um terceiro, você perdeu a capacidade. E foi. Então, você tem a obrigação de manter o seu pipeline rodando. É uma operação bem assim, estressante em alguns momentos, mas quando ela roda e você vê, funciona. Dá um orgulho. É um prazer. É legal demais. Eu já estava achando a sua vida complicada, agora piorou. Não, mas tudo dá certo. Não, a equipe tem que trabalhar duro. Trabalha duro que dá certo. Está muito bem planejado, né? Muita dedicação. Muita dedicação. E aí eu já queria entrar num assunto aqui que até você comentou com a gente, né, que um dos grandes diferenciais da logística brasileira é o profissional, né, de logística que a gente tem, né? Assim, por que você acha isso? Assim, a gente tem realmente alguma coisa diferente? É a capacidade de se reinventar? Como é que você vê isso? Eu vejo profissional, Marco, de logística no Brasil, né? Não, claro, não menosprezando os colegas de outros países, pelo amor de Deus, mas essas limitações que a gente enfrenta não são rotineiras em outras localidades, né, dos países. Então, a gente tem uma restrição de infra, já falamos bastante, uma questão tributária complexa, né, que realmente torna a execução a execução ela também tem como uma base a questão tributária, né, que pode deixar a sua operação mais difícil. Você tem restrições de segurança, né, como a gente vê em algumas localidades, uma preocupação com roubos, assaltos, gerenciamento de risco, uma situação bastante difícil que a gente enfrenta no Brasil. Muito nos últimos anos, inclusive, no agronegócio. Né? No agronegócio, né, quadrilhas especializadas atuando nesse assunto. Então, é mais um tema que traz uma complexidade para a execução. Então, eu vejo que tudo isto posto, Marco, tem que executar. E a operação não para, né? Eu conheço várias pessoas de vários setores, vocês aqui acompanham também muita gente. Às vezes a gente impressiona como é que as coisas funcionam num ambiente tão complexo, né? Eu vejo essas restrições de infraestrutura que a gente vai passar agora na soja, como você bem disse, falou, Alberto, e aí, vai travar? Não, as coisas vão acontecer. As coisas sempre acontecem. Pode ter suas dificuldades, mas acontece. Então, eu vejo que o profissional de logística é uma peça-chave para que tudo ocorra com sucesso ou com o mínimo de dificuldade. Legal. E como é que você vê, assim, como é que você tem visto aí, né, do pessoal que você acaba contratando? Como é que você consegue ver a questão de formação, né, assim, o pessoal chega preparado ou não? Como é que você está vendo aí esse mercado, a formação desses profissionais da nossa área? Eu vejo que nos últimos anos surgiu muitos cursos, o que é extremamente positivo, mas não com a riqueza de detalhe. E isso adquire no dia a dia, né? Então, eu vejo que a característica do profissional de logística, ele tem um conhecimento mínimo que hoje ele adquire, é um pedaço dela. Mas o perfil, ele é importante. Eu costumo dizer que na atividade logística tem que ter energia, tem que ter uma dedicação à operação. Tem que entender a operação. Então, eu sempre cobro do meu time. Gente, o pessoal está entendendo o que está acontecendo na ponta? Então, aqui, Marco, respondendo de maneira bastante objetiva. Formação melhorou, o resto aprende em casa. E como aprende em casa? Entrando na operação. Aí, depois que entendeu a operação, vai fazer atividades mais administrativas, de gestão, mais táticas, operacionais, estratégicas, mas tem que entender a operação. E isso aprende no dia a dia. Legal. Não adianta. Tá bom. Um outro assunto aqui super
importante, né, Alberto? E acho que para o agronegócio ainda maior a questão do ESG, né? Como é que vocês tratam isso hoje lá? E assim, se a gente juntar agro com logística, ainda mais, né? Como é que tá isso lá para você? Excelente pergunta, Marco. Excelente pergunta. Então, ESG, esse é um dos temas que eu vejo que nos últimos anos ele entrou em pauta de uma maneira que alguns imaginavam que não ia tomar a proporção que tomou, e tem que tomar a proporção que tomou e vai aumentar ao longo do tempo. Então, vamos falar de algumas ações que a gente toma lá dentro. Todos os prestadores de serviços são checados, são analisados, documentação, vamos dizer, uma parte de governança. Toda a governança é feita com contrato e avaliação do fornecedor. O social. Então, a Yara ela tem uma relevância muito forte em cuidar bem do transportador, da pessoa que dirige a nossa planta, de acompanhar atividades de recursos humanos. Nós somos auditados por empresas europeias que vêm aqui entender as nossas práticas de questão social. E a questão do meio ambiente, do environmental, eu tenho uma opinião que eu acho que a gente devia cada vez mais ecoar no Brasil, que não existe melhor agenda ESG para o agro que investimento em infraestrutura. É verdade. Isso, Marco, não tem como fugir. Todas as empresas com quem eu converso, e creio que vocês também vão conversar, do agro, dos setores que demandam muita commodity, é o quê? Mais ferrovia, mais hidrovia. É isso que vai mudar a questão do meio ambiente no setor. Paralelamente a isso, existem ações que as empresas buscam. Então, vamos falar lá do nosso lado. A cabotagem, que eu já disse aqui. Nós estamos desenvolvendo fluxos onde é possível transportar com caminhões a gás natural. Que legal. Então, fizemos operações recentes da nossa planta de Cubatão até a planta de Sumaré, que é um trajeto relativamente curto, que tem pontos de abastecimento, que tem suporte para esse tipo de caminhão, que dá uma performance boa. Cada vez mais operar na ferrovia, na hidrovia. Então, operamos entre a nossa planta de Rio Grande até a nossa planta de Porto Alegre 100% no modal hidroviário. Então, tudo isso a gente aborda. Mas, no meio ambiente, a melhor agenda é infra. É infra. E a gente tem que sempre buscar fazer esse caminho e ecoar isso nos diferentes meios que a gente atua, seja no governamental, seja no profissional, seja no ambiente pessoal, e falar isso, né, que a empresa, o Brasil precisa disso, né? Precisamos desenvolver. Porque você acaba chegando num limite daquilo que você consegue fazer, né? Sem dúvida. Tem muito para onde correr depois, né? Às vezes você discute uma questão de tarifas com as empresas, tal, mas no final é uma questão de capacidade e menos de chegar a um acordo, né? Eu sempre, toda vez que a gente fala do ESG, eu acho que tem um gatilho que é super relevante, que sempre que você vai falar em algum investimento que ele não gere resultado financeiro, é sempre complexo de se aprovar. Toda companhia, eu quero medir o resultado, quero medir o ROI desse investimento. Então, e às vezes tem algumas coisas de investimento, principalmente no social, que você não consegue ter o retorno financeiro. E isso era, assim, existia uma complexidade, pelo menos a nossa percepção olhando de fora, existia uma complexidade maior dessa aprovação, de você conseguir comprovar que aquilo gerava um resultado positivo. E o ESG ele deu luz a todas essas ações. Então, a partir do momento que você consegue comprovar que aquilo é uma agenda que vai impactar no ESG, a aprovação desse recurso ficou mais fácil. Então, a gente, pelo menos olhando as ações das empresas, parece que isso destravou muita coisa que parecia que estava muito tempo enroscada, e hoje está todo mundo positivamente fazendo isso, né? Uma coisa que, nas empresas que entram profundamente na questão ESG, o fato é, quando você busca parceiros que estão em sintonia com você, os resultados vêm mais fácil. Então, o investimento social, muitas vezes, ele não é grande. Ele não é grande. Quando eu digo proporcional a um grande projeto. Você pode fazer ações efetivas com investimentos que não são pequenos, mas às vezes você achava que era muito maior e não é. Né? Então, tem que... a gente fala da cultura, né? O negócio está destravando, Guto. O negócio está destravando. Exatamente. E o pessoal está vendo valor quando as empresas que estão alinhadas fazem as mesmas práticas. Né? Perfeito. Legal. Roberto, aí você contou para a nossa equipe que a tua
tua experiência na manutenção da linha ferroviária aí foi transformadora, né? Até agora a gente está pedindo para os convidados trazerem alguma coisa, né? Assim, e o Alberto nos trouxe ali, não sei se a câmera está pegando, mas uma locomotiva ali, né, Alberto? Então, para ver como isso realmente foi transformador na tua vida, né? Tava na minha coleção lá em cima, assim, eu tenho minhas coisas no escritório, mas eu prezo, falo assim, não, o pessoal pediu, vamos deixar um negócio que eu gosto para marcar. Legal, lá, obrigado. Vai ficar bem guardadinho aqui com a gente também. Que bom. Mas assim, o que exatamente te marcou nessa experiência aí? Marcou muita coisa, cara. Então, quando eu fui trabalhar na LL, eu comecei como supervisor de operações na unidade de Jacareí, fiquei 1 mês. Aí eu fui trabalhar como analista de gestão de transporte rodoviário em São Paulo por 5, 6 meses, as coisas mudavam muito lá. E eu tinha o meu desejo de trabalhar na manutenção de linha ferroviária, como eu disse, que veio da minha formação de engenheiro civil. E eu fui trabalhar. E era um trecho no interior de São Paulo que haviam 4 equipes distribuídas ao longo do trecho, onde tinham pessoas com experiência de 20, 25 anos. Já um pessoal bem assim, ferroviário mesmo, na sua essência. O pessoal gostava do que fazia e dedicado. E quando você vê o tamanho daquela operação, a responsabilidade daquela operação, por exemplo, transportar combustível em cima da linha, a sua responsabilidade de manter aquela linha para não ocorrer nenhum acidente naquilo ali, né? E você vê toda aquela operação rodando com pessoas que gostam e vivem aquilo, e você coordenando um time, liderando onde eu coloco o meu dinheiro, como é que eu controlo a manutenção, como é que eu... Também foi meu momento de aprender a trabalhar com time, né? E fui ali, o jogo de cintura, eu fui desenvolvendo. Em alguns momentos eu fui muito duro, muito complicado, mas acho que tudo faz parte do desenvolvimento, né? Sim. Mas eu aprendi demais. Então, eu realizei um desejo de trabalhar com engenharia, trabalhar na manutenção do negócio que eu fui estudando e gera muito gosto, e ver uma operação rodando, ver a locomotiva passando, e aquilo funcionando, e a máquina não parando. É muito legal, muito prazeroso, muito prazeroso. Aí você entende como o papel de um time movimenta um negócio. Isso para mim foi marcante. Pô, eu tinha 22, 23 anos. Que legal. Porque é um modal que, assim, diferente do rodoviário, né, que você vê o tempo todo, os caminhões e tudo mais, o ferroviário, talvez você veja uma locomotiva passar de vez em quando. Então a gente não tem a dimensão disso que você falou, né? Do tamanho da operação, da complexidade do negócio, isso para quem está de fora. O comprometimento, né? E a paixão do ferroviário que atua ali, né? Os procedimentos que ele segue, as responsabilidades de segurança, o quanto ele representa para a sociedade local. Isso é muito legal, isso é muito legal. Que bacana. Muito bonito. Legal. Roberto, aí você diz também que você concilia aí a vida profissional e pessoal, né? Trabalhando intensamente, né? Durante a semana e mantendo ou tentando manter o fim de semana sem preocupações, né? Dá para fazer isso na área de logística? Como é que faz aí? Olha, Marco, essa é uma pergunta tensa. A patroa, quando vê aqui o podcast, ela vai me cobrar. Mas o que acontece? Eu sempre assim, o meu celular fica 24/7 ligado. Qualquer hora que você ligar, meu celular vai tocar. Mas eu evito sempre, muito cedo ou mais à noite, ficar ligado em celular. Cada vez mais eu controlo isso, porque ali o estímulo é constante. Né? E eu atuo durante a semana de maneira mais profunda. Às vezes eu estico o horário. Para quê? Não levar trabalho para o fim de semana ou para a semana que vem e você ficar acumulando. Né? Então, eu tenho um hábito muito, muito pessoal, que é, quando eu saio de casa, falo meus problemas, isso é um mantra meu, meus problemas de casa ficam aqui, vou entrar no trabalho, é a mesma coisa. Quando eu entro em casa, os problemas do trabalho ficaram lá. E é uma coisa que eu vou me disciplinando. Mas aquilo, né? Não existe nada infalível. Nós somos um só. Sim. Tem momento que isso mistura, momentos de tensão ou de um lado ou do outro. Tem safra. Mas eu acho que esse momento de qualidade com a família é reenergizante. Tem que ter com a família, né? Com amigos, né, Guto? É você chegar e falar assim, gente, deixa o celular aqui de lado. Se tocar, eu estou à disposição. Né? A operação não para. A operação, a gente embarca aí. O Brasil inteiro tem caminhão nosso rodando, ferrovia, navio chegando, operação de navio, descarga de navio não para. Né? Então, estou sempre disponível para quando ligar para alguma situação. Mas deixa o celular de lado, vamos curtir um momento aqui com qualidade com a família. Né? Tem que ter isso, senão um negócio desse que não para, você fica louco. Né?
Fica louco. Então, mas eu consigo conciliar. Foi um exercício constante. Eu tive meus momentos já de muita intensidade no trabalho. E aí você, com o tempo, vai moldando, vai trabalhando bem com a equipe. Minha equipe é formidável. Tem um time, quando eu falo lá dentro, tem um time de águias lá. Né? Uma equipe fabulosa que toca a operação dia a dia, que participa da gestão, toma frente em assuntos, que atua comigo junto em problemas. Então, tem que confiar na equipe, saber distinguir os momentos, ter a qualidade com a família, deixar um pouquinho o celular de lado, mas sempre pronto para receber uma ligação e vamos embora. Mas isso dá longevidade, né? Porque todo mundo conhece alguém que chegou no limite, o cara fala, jogou tudo pro alto porque não explodiu. Então, se você não conseguir equilibrar isso, o teu tempo é limitado. Você vai chegar uma hora que, cara, ninguém aguenta, né? Então, acho que conseguir é um desafio equilibrar, mas isso te permite continuar, né? Isso, então imagina, né? No momento da pandemia, todos nós aqui passamos por situações limite, né? Operação não podendo parar, nossos colegas nas fábricas, o pessoal da operação em si, das plantas, e os colegas de logística lá nas plantas, a gente preocupado com eles, mas, gente, vamos dar o máximo de instrução, vamos fazer tudo que pode, vamos agarrar firme que a gente vai sair do outro lado, saímos bem do outro lado, né? Então, tem momentos de mais tensão, mas você tem que ter a resiliência. Né? Exato. Tem que ter resiliência, né? Faz parte da vida adulta, né? Tem que seguir, tem que seguir. Mesmo. Tá bom. Roberto, e aí, alguma passagem nessa toda a sua trajetória aí que você já tem, que te marcou demais, assim, um fato que aconteceu, alguém que passou, né, pela tua vida durante esse processo? Eu tive muita sorte de ter bons líderes. Assim, pessoas que eu mantenho relação até hoje, são grandes amigos, né? E colegas de time, pares ou colegas que trabalharam na minha equipe, né? Eu entendo, Marco, que essas relações que eu levei no trabalho e levei para a vida são os pontos mais marcantes. Pessoas que viraram um exemplo para mim profissional e pessoal, né? Aqui falar o nome de um ou outro é injusto, mas assim, tem pessoas que para mim são um exemplo em capacidade de execução. Então, assim, nossa, como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso com tanta qualidade? Outras que são muito hábeis no relacionamento pessoal, você fala, nossa, são um exemplo. Pessoas no time que são resilientes, que trazem boas ideias. Eu acho que aí, Marco, para responder de maneira objetiva, as relações pessoais que eu tive ao longo da minha carreira e levo no meu coração são os pontos, é o ponto mais, acho que mais me dá gás para o dia a dia. Isso seja na Yara ou seja nas empresas que eu passei. Então, pessoas que apostaram em mim, que me deram as oportunidades, né? Boa. Então, momentos da carreira que me marcaram, né? Então, mesmo na Yara, todas as dificuldades operacionais, a empresa sempre esteve do meu lado, vitórias que a gente obteve em outras empresas também. Então, é injusto falar de um momento, mas essas pessoas que marcaram a minha vida, eu carrego no meu coração e são importantes até hoje. Legal, boa. Mais alguma curiosidade aí, Guto, pro Roberto? Não, acho que tá tranquilo. A gente conseguiu navegar bastante no profissional e entender bastante do pessoal também. Acho que isso é super importante. Falaram até do Uno, cara. Então, acho que é sempre uma aula, né? É muito bom participar, que é sempre uma aula. Que isso, Guto. Roberto, esse é o momento do programa em que a gente quer fazer algumas perguntas rápidas, né? Bem no estilo bate-bola aqui. Jogou rápido, esse quadro chama Pensei e Falei, tá? Vamos lá? Dá para ficar alguma em cima do muro? Pode, fique à vontade. Não vai ser assim, é um ou outro, não? Pode ser ou não. Você que decide, vai. Tá bom, vamos lá. Mas vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Tem que inovar. Sempre. Conhecimento ou experiência? Aí eu vou ficar em cima do muro, acredito que os dois. Não dá para ficar sem estudar. Não dá para ignorar a vivência do dia a dia. Legal. Terceirizar ou primarizar a logística? Eu acredito que a terceirização é o caminho. Primarizar nem sempre é o melhor, só em atividades críticas. Ok. E, S ou G? Todos são importantes, mas sem o S eu acho que nada vale a pena. Legal. Meu maior obstáculo como profissional é
saber dosar a minha carga de trabalho, foi aquilo que eu falei antes para vocês. Legal. Sempre tem atividade para fazer. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Dois fatores, a energia e a alegria em trabalhar e ter um clima bom no ambiente que ele está. Um profissional que te inspira? Meu pai. Qual o maior déficit do setor de logística do Brasil? Eu acredito que a infraestrutura, como eu já disse, mas principalmente a ferroviária. Como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Ainda com muitas restrições, mas cada vez mais tecnológica, cada vez mais utilizando as informações para tomar decisão. Alberto, eu queria que você fizesse uma pergunta para um dos nossos próximos convidados. O que você teria curiosidade aí de saber? Muito bom. Então, eu vou fazer a pergunta para o próximo convidado ou convidada, querendo saber qual a relevância da agenda ESG na empresa que ele atua. Esse é um tema muito relevante e muito importante para todo mundo. Ok, vai ser feito. Muito obrigado. É isso. Guto, obrigado aí pela presença de novo. Sempre bom ter você aqui com a gente. Boa, obrigado, Marco. Valeu. Alberto, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Foi muito bom te conhecer mais aqui. Tenho certeza que o pessoal aí também gostou bastante. Obrigado. Não, legal, Marco. Obrigado pelo convite, Guto. Muito legal estar aqui com você. A gente sempre conversa em outras situações, outros fóruns, já se conhece há muito tempo. E, Marco, legal estar aqui. Agradecer o podcast. Já vi vários outros episódios. Dar os parabéns também pela revista. Sempre muito legal, que eu acompanho bastante. Valeu, obrigado. Bom, para quem está nos acompanhando aí, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham aproveitado. E a gente se vê aí no próximo episódio do NS TechCast.